Salve pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos Vicente Ramires, eu sou professor de Educação Física da Rede Pública Estadual do Paraná e vou trazer para vocês hoje uma aula de lutas, uma aula de boxe. Essa aula você encontra no RCO para a 8ª série. O boxe também é conhecido como sendo a nobre arte e eu pretendo explicar para você ao longo da nossa jornada, beleza? Antes eu pergunto, para a gente fazer uma reflexão. Existe fair play nas artes marciais? Existe fair play no boxe? Vamos ver, porque afinal de contas, o boxe é um esporte um pouco brutal, um pouco violento. A gente vê sangue, a gente vê a pessoa num estado ruim depois de uma luta. Mas existe fair play? Vamos ver. Primeiro vamos definir o que é o fair play. Fair play para mim tem duas tradições. A primeira é jogo justo. Por muito tempo na escola eu usava a primeira interpretação. Mas com o passar do tempo eu passei a usar a tradução literal do inglês para o português, que quer dizer jogo justo. Por quê? Porque todos nós, em qualquer relação, seja ela relação profissional, seja ela relação pai e filho, no casal ou na relação professor-aluno, todos nós fazemos questões da justiça. Então a justiça é um valor de extrema importância para todo mundo. Né? E a justiça vai se dar, no meu entendimento, quando a gente equilibra os direitos e deveres de todos os envolvidos. E eu fiz questão de colocar a imagenzinha da balança do direito ali embaixo. Então, equilibrar os direitos e deveres de todos. Né? E vai se manifestar em cada um dos valores esportivos presentes na disputa ou na competição. Beleza? Olha lá, o primeiro, conhecimento e superação dos limites. O aluno tem, com o passar do tempo, ele vai conhecendo o seu limite. Ele tem o direito de conhecer o seu limite. E o seu professor tem o dever de propor protocolos de testes para que o aluno possa conhecer os seus limites. Então, a relação direito e dever. Direito do aluno, dever do professor. Se ele conhece os seus limites, ele vai tentar superá-los por meio do treinamento, para tentar atingir a excelência, ser bom naquilo que ele está fazendo. Para isso, ele precisa ser assíduo, treinar com atenção, com dedicação, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, são coisas que fazem parte do evento, fazem parte do esporte, não é isso? Saber perder e o mais importante, humildade na vitória. Então, se você viu que você está fazendo tudo certo, você entra numa competição e você perde, você vai entender que você perdeu porque alguém foi melhor do que você. Né? E para você começar a vencer, você tem o direito de continuar treinando e o dever de continuar treinando para poder vencer. E se você foi o vitorioso, você tem que ter humildade na vitória. Porque se você ganhou agora, para você continuar vencendo, você precisa treinar cada vez mais. De novo, relação, direitos e deveres o tempo todo. Reciprocidade. Respeitar o outro para ser respeitado. Então eu tenho o dever de respeitar o meu adversário e eu tenho o direito de ser respeitado. Respeitar o árbitro, respeitar regras e regulamentos. Os regulamentos surgem no esporte, especificamente no boxe, para proteger os atletas, proteger a integridade física deles. Então nós temos o dever de cumprir e respeitar regras e regulamentos. A partir do momento que você respeita as autoridades e você respeita as entidades que organizam as competições, você passa a ter liderança. Você aprende a liderar e ser liderado, respeitar essa hierarquia. Você tem o dever de respeitar a hierarquia. E a hierarquia vai fazer com que aqueles que estão acima respeitem você. Então é um conjunto de valores que se manifesta em todas as modalidades esportivas. Especificamente nas artes marciais, nós temos dois exemplos aqui que eu vou falar. O primeiro é organização por peso. Então não seria justo um peso pesado enfrentar um peso pena, porque o peso pesado tem um golpe mais poderoso, tem mais altura, mais envergadura, que é uma grande vantagem no esporte. Então você está organizado em peso, em categorias. Então o peso pesado vai enfrentar alguém da mesma categoria, porque não seria justo você enfrentar alguém de uma categoria menor. Outro exemplo importante é a graduação. Né? Nas artes marciais, com exceção do boxe, tem as faixas. No boxe não tem. Então aumenta a responsabilidade do treinador. O treinador tem o dever de analisar o seu atleta e ver se ele tem condições de subir ao ringue. A partir do momento que o treinador percebe que ele tem condições, o aluno passa
a competir no boxe ou em qualquer artes marciais, né? E vai facilitar muito a questão do ranking, né? Então você não vai ver um cara que está entrando agora no mundo das lutas enfrentar um cara que já é campeão, porque fica até perigoso. E nisso eu conto para vocês, eu indico para vocês esse filme que é um barato, é um clássico do cinema americano, o filme Rocky, o Lutador. É a história, se você não conhece, é a história do Rocky Balboa, que é esse personagem aí feito pelo Sylvester Stallone. Nesse filme, ele é um lutador com um ranking muito baixo e ele recebe a oportunidade de enfrentar o campeão mundial Apollo Doutrinador. Ele tem a oportunidade e ele vai lá e ele luta. É um filme bem legal. Mas na vida real isso não vai acontecer, porque não seria justo, porque a chance do Apollo vencer é muito grande, porque ele é o campeão mundial e ninguém é campeão mundial por acaso. E o direito daqueles que estão próximos do Apollo Doutrinador tem que ser respeitado também. Então eu perguntei, existe fair play nas artes marciais, em especial no boxe? Sim, existe. Porque a gente tem que equilibrar os direitos e deveres de todos, e esses valores é que justificam a existência não só do boxe, mas de todos os esportes na escola. Nós estamos perdendo os valores esportivos. E a gente está vendo coisa muito feia acontecer nos estádios de futebol, por exemplo, no tempo atual, né? Agora um pouco de história. O primeiro registro de atividade de pugilismo se deu no Egito, por volta de 3000 a.C. Os atletas estariam nus, né, e lutariam numa festa em homenagem ao faraó, aos reis, né? Fato de estar nu vai se repetir na Grécia. Por que os atletas estavam nus? Porque a mulher era vedado o direito de participar de eventos como esse. Então eles tinham que estar despidos, né? O pugilato é o esporte que vai aparecer na Grécia Antiga, e vai ser muito popular na Grécia Antiga, e a Grécia Antiga é o berço do ideal olímpico. Se você prestou atenção, você vai ver que ideal olímpico e fair play são muito similares, eu diria até que são sinônimos. Na Grécia, eles amarravam também tiras de couro para poder proteger o punho e o seu adversário. Ele vai evoluir e lá por 688 a.C. ele torna-se um esporte olímpico. Quando vem o Império Romano e domina os povos antigos, o romano vai influenciar o seu gosto esportivo nas atividades que já existiam e no boxe não vai ser diferente. Surge o pancrácio, né? Que é um esporte mais parecido com o MMA, né? Então, nesses esportes romanos, eles gostavam mais do sangue. O objetivo era matar o seu oponente. E daí a gente tem várias referências de filmes de gladiadores e tudo mais. Contam que os atletas tinham tiras de couro amarradas metal amarrado nas tiras de couro. E daí o esporte vai evoluir lá no século XVIII, vai ganhar um nome boxing na Inglaterra, né? Que quer dizer bater com os punhos. Foi então, graças ao Marquês de Queensberry, em 1867, que o esporte começa a ter a caracterização que a gente conhece hoje. Começa a organizar regras e regulamentos para proteger o seu lutador, para ser uma luta mais técnica, ganhando aqui a alcunha de nobre arte. O boxe volta a fazer parte do cenário olímpico em St. Louis, em 1904, né? Na Olimpíada lá de St. Louis, nos Estados Unidos, o boxe faz parte, e a gente vai ver desde então o boxe vira um espetáculo milionário, até premiando o filme Rocky, o lutador com o Oscar em 1976. Agora, vamos para a prática. Eu sugiro uma metodologia ativa de rotação por estação, certo? Nós vamos fazer atividades com a duração de um round, que são 3 minutos, e os alunos vão fazer o revezamento por essas estações. A primeira estação vai ser o jab. O que é o jab? Eu vou colocar a perna esquerda na frente, que eu sou destro, meu lado dominante é a direita, vou manter a mão esquerda esticada na frente do rosto, que vai ser a guarda, e o golpe, quando ele acontece com a mão na frente, é o jab. Quando o golpe acontece com a mão correspondente à perna mais dominante, que é a direita, é o direto. Ele vem com mais potência. O cruzado vai ser muito similar,
membros inferiores iguais, e eu vou sair da guarda e vou girar o ombro para acertar o rosto do meu adversário. E as defesas? São duas defesas. O pêndulo, que é a defesa do jab e do direto, e a esquiva, que é a defesa do cruzado. Então eu sugiro rotação por estação, metodologia ativa, em que seguindo o croquis ali, depois de um aquecimento, os alunos vão fazer o rodízio, 1 minuto, 2 minutos para descansar, dependendo da qualidade física dos nossos alunos, né? E 3 minutos de duração para cada estação. Então é isso, pratica essa ideia. Lugar de artes marciais é na escola, né? Porque artes marciais e fair play tem tudo a ver. Desenvolve saúde e, com certeza, a educação. Aqui você tem as referências, eu peguei lá das trilhas da educação do 8º ano e a parte histórica eu peguei do site da Confederação Brasileira de Boxe. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!